queridos. Amém. O Senhor possa continuar nos abençoando. A cada momento, a cada segundo, a gente vai trazendo uma teologia que vai além de saber onde fica Israel, onde fica Macedônia, onde fica Damasco. A nossa teologia é para encontrar uma alma escolhida, ferida e que está necessitada de Jesus. Nos últimos cultos, por causa os últimos constantes acontecimentos sobre Israel, sobre os países árabes, a gente tem comentado muito. E ontem também, um último dia de chave de ouro, né? Em todos os sentidos. Nós conhecemos alguém que acho que tem mais de 2 metros. E bem no domingo eu falava que a gente não deve calcular como era Jesus, né? A sua origem, a sua genealogia. Mas nós conhecemos alguém que era judeu. E foi interessante porque ele tinha quase acho que 2 metros. Mais de 2 metros. Olhos azuis, ruivo, né? Meio ruivo, para olho ruivo. E uma educação extrema, assim, forte. Era assustadora a educação da pessoa para conosco. E mais o que foi interessante, que quando o Elias foi dar o cartão do site, para variar, ele começou a conversar que ele tem um carinho pelos evangélicos, é judeu, mas tem um carinho muito grande pelos evangélicos, porque os evangélicos entenderam a guerra de Israel com Gaza. Ele falava, vocês entendem, né? Vocês entendem, né? Vocês entendem o que acontece. E a gente falava que sim, Elias foi falando da Bíblia, porque na próxima volta de Jesus, depois falei para ele, você sabe que para eles, Jesus, o Messias ainda não veio, né? Mas há judeus cristãos, já viu? Uma grande quantidade de judeus cristãos. Mas foi gostoso ver, gente, é uma genealogia bem forte mesmo, eles têm uma origem bem forte, agraciados por Deus, é uma coisa estranha que eles têm. Você não vê homem, você não vê mulher, você não vê nada deles, isso é uma coisa estranha. Você vê algo forte, marcado por Deus. E tudo isso que eu tiro a conclusão é que eu quero ter algo forte. Eu quero ter algo marcado por Deus. Eu tenho meu 1,67 m, mas eu quero ter esse potencial. As pessoas olharem para mim e verem que tem algo que não é nada sem ser agraciamento de Deus. Eu quero que as pessoas olhem para o nosso ministério e falem, estranho. A gente fala mal, mas tem algo lá diferente. Tem algo de Deus. Aleluia. O ministério somos nós. Não existe isso, são as paredes. Não vou negar, eu estou tendo sonhos. Eu até sonhei essa noite comprando terreno para a igreja. Não sei porquê. Mas já começou a dar aquela coisa. Segura, Deus. Já está vindo. Mas enfim, queridos. Não, faça a vontade de Deus, né? Melhor, faça a vontade de Deus. Mas enfim. A igreja não é parede, não é banco, a igreja somos nós. Tivemos que registrar, sim, trazemos a bandeira do nosso ministério, sim, mas a igreja somos nós. Nós temos que ser o bom testemunho, nós temos que ser a palavra viva trazida, nós temos que ser os olhos de Deus nessa terra, nós temos que ser a boca de Cristo nessa terra, nós somos os pés de Deus levando o evangelho, porque diz a palavra do Senhor, quão formosos são os pés daqueles que levam as boas novas. Somos nós. E nós temos ficado muito mundanos, e nós temos ficado muito à toa, querido. Mas há muitas pessoas necessitadas dessa força, dessa educação que Deus nos dá, dessa alegria que o Senhor transborda todos os dias no nosso coração, dessa certeza que há perdão por nós. A gente vê todo tipo de iniquidade o tempo inteiro em nossa volta. Mas chegou a hora do mundo ver que há luz nessa terra. Que há perdão, que há arrependimento, que o Senhor ele pode arrancar uma pessoa das mãos do inimigo através dessa palavra poderosa que vem de Cristo Jesus. Que a depressão ela toca em todos nós ultimamente, toca. Ela vem tentando tocar em nós, mas não entrar em nós. É muito comum a gente sentir medo angustiante, é muito comum a gente sentir paura, é muito comum sentirmos sozinhos.
Mas, queridos, nós já tivemos um encontro com Cristo. E esquecemos como é realmente ter angústia. Nós esquecemos como realmente é sentir solidão. Nós esquecemos como é realmente andar doentes da alma, porque há muito Jesus já nos recuperou, nos resgatou. E o pouco de medo que entra em nós, o pouco de angústia que entra em nós, a gente sente como era difícil, a gente lembra como era difícil viver sem Deus, como é impossível viver sem Deus. E há tantas pessoas precisando desse apoio teu, dessa palavra que sai da tua boca. Há milhares de pessoas, a gente está esperando o momento de pegar no microfone e pregar. Infelizmente, a maioria de nós, quando pega no microfone e prega, ainda não consegue nada. Mas o Senhor nos colocou no metrô, o Senhor nos colocou no mercado, o Senhor nos colocou no emprego, o Senhor nos colocou nas escolas, o Senhor nos colocou nas esquinas, o Senhor tem nos colocado em cada lugar para que possamos chegar a almas abatidas, aflitas e falar: olha, eu não sou certo, mas eu conheço um Deus que é certo, um Deus que é poderoso, um Deus que arranca da alma da gente todo tipo de aflição, todo tipo de angústia, um Senhor que transforma o nosso passado num presente maravilhoso. Aleluia! Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor. Não deixa morrer essa chama lá fora, essa chama de bênção, esse calor, essa chama, essa fogueira que você sente muitas vezes no culto, essa fogueira de servir a Deus. Vai lá fora servindo a Deus também, ainda que coloquem para você: mas você é um derrotado, você é um perdido, você é um sem jeito. Você fala: não, eu sou o escolhido, eu sou a escolhida. Eu posso não saber muita coisa da Bíblia, mas eu sei o principal, que Jesus me ama e Ele morreu na cruz do Calvário para me garantir vida eterna. É muito comum nós sabermos um pouco mais da Bíblia, porque estamos há muito tempo aqui. Mas, queridos, na hora que vamos enfrentar o inimigo, a gente esquece o que tem na Bíblia, a gente esquece a música que a gente canta para Deus, a gente esquece as pregações. Isso acontece comigo, que estou há 42 anos na obra do Senhor. Já 42, quando fizer 43 vai ter um batismo nas águas, aleluia. E vai ser o meu presente, pessoas batizadas nas águas. Esse é o meu presente depois das águas. Pessoas arrependidas. Você batizou no dia 11 também, né? Dia 11, 12. Em Meados. Esse é o meu presente. É ver pessoas descendo das águas porque aceitaram Jesus. Essa é a minha viagem, esse é o meu passeio, esse é o meu bolo, esse é o meu presente. Essa é a minha festa, que eu não gosto de nada de festa surpresa. Essa é a minha festa, essa é a minha alegria. É ver almas convertidas entrando no reino de Deus. Mas mesmo com os meus 42 anos de igreja, queridos, nas horas difíceis, a mente da gente parece que não sabe nada. E de repente vem o Espírito Santo e começa a falar pela boca da gente. Porque disse Jesus que nós não devemos pensar no que havemos de falar quando chegarmos diante de situações como governos, autoridades, pessoas endemoniadas, vamos falar assim. Nós não devemos pensar aquilo que nós vamos falar, mas nós temos que crer que o Espírito de Deus falará por nós. Quando você vive o Espírito Santo dentro de você, ainda que a tua mente falha, ainda que te depane, de repente você é tomado pela unção de Deus. E o Espírito Santo começa a te instruir de dentro para fora, e você começa a falar na palavra do Senhor. Aleluia. Mas primeiro, nós temos que crer, acreditar no poder de Deus, acreditar no Espírito Santo. Tem pessoas que falam assim: pastora, eu não vou me batizar porque eu ainda preciso tirar muita coisa da minha vida. Outros falam: eu não contei para ninguém que eu sou de Jesus porque ainda tenho muitos defeitos. Sabe, pastor, eu ainda não assumi a minha fé porque eu carrego muitas coisas. Eu só posso falar uma coisa: o que Jesus falou para aquela mulher pega em adultério, né? Primeiro ele falou para os acusadores dela: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Todos nós temos pecado, todos nós falhamos com Deus, todos nós.
Mas diz a palavra do Senhor que Ele levou sobre Ele as nossas transgressões, o nosso pecado, a nossa iniquidade, o nosso castigo estava sobre Ele, aleluia. E a palavra de Deus diz que foi pelas suas pisaduras que fomos sarados. Ele levou o meu pecado, o seu pecado. Antigamente, para se chegar a Deus era muito difícil. Eu estou falando antigamente, antes de Jesus vir. Era complicado. Não era qualquer um que chegava e falava com Deus. Era necessário muita coisa. Mas depois que Jesus Cristo veio, Ele nos deu passaporte para falar com o Pai. Ele nos deu um acesso para falar. Ele nos deu a senha para falar com Deus. A senha é em nome de Jesus. Não importa o que você fez, o que você passou, o que aconteceu, se você merece Deus, se você não merece, porque ninguém é merecedor de Deus, ninguém merece Deus. Nós estamos muito longe da santidade dEle. Ele é muito poderoso, Ele é muito santo, Ele é muito puro. Ninguém merece Deus, mas Ele, Jesus Cristo, Ele nos deixou o nome dEle para que pudéssemos conversar com Deus. E não é nome de Virgem Maria, não é nome de Aparecida, não é nome de Buda, não é nome de nenhum outro Deus, é em nome de Jesus Cristo que podemos falar com Deus. Errado nós somos, mas todas as vezes chegamos para Ele pedindo perdão e falando: Senhor, nos retire do erro, nos arranca das mãos do inimigo, nos arranca da iniquidade, Senhor, nos arranca das mãos de Satanás. A morte vem para todos nós. A única certeza que nós temos é que vamos morrer. Mas eu quero que cada um de nós tenha uma certeza a mais do que a morte física. Eu quero que você tenha certeza da tua salvação. Eu quero que você tenha certeza que quando você for enterrado ou enterrada, a tua alma vai para com Deus. Porque a palavra de Deus diz que depois que morre não tem reza, não tem oração, não tem volta. Não existe essa coisa de reencarnação pela palavra de Deus. Nós estamos na luz da palavra de Deus, certo? Amém. Então não existe reencarnação. Ninguém vai voltar no bebê, ninguém vai voltar no cavalo, ninguém vai voltar na mosca verde. Pode ser comido pelas formigas, mas ninguém vai voltar numa. A palavra do Senhor é bem clara que não existe volta. Não tem reencarnação. A palavra do Senhor nos prega ressurreição. Jesus, quando Ele foi sepultado, a palavra de Deus diz que Ele ressuscitou. Jesus não reencarnou, Ele ressuscitou. E Ele falou que nós iremos ressuscitar com Ele no último dia. É muito triste, porque há livros e mais livros e mais livros e mais livros com teorias mentirosas falando da reencarnação. Mas esse livro aqui, combate todos os demais. Aleluia. Esse, que nos garante salvação e vida eterna. Então esse é o nosso momento. Esse é o seu momento de ter Jesus no seu coração. Esse é o momento. Aí tem uns que estão assim: mas pastora, eu estou aqui, eu já conheço isso, eu já sei. Sabe? Se nós soubéssemos muito mesmo, já teríamos salvado mais se fosse uma alma. Se nós soubéssemos muito mesmo, já teríamos resgatado o nosso colega de serviço, já teríamos resgatado aquele que trabalha conosco, aquele que estuda conosco, aquele que dorme conosco. Porque quando a gente sabe mesmo, a gente expõe, a gente frutifica isso. Quando a gente tem certeza, não uma certeza que é só pra gente, uma certeza de verdade, a gente sai pregando. Aleluia. E quando a pessoa tem essa certeza que sai
já depois de ter muito tempo na graça, é um perigo. Porque as pessoas esquecem como era doloroso o deserto, as pessoas esquecem. Eu vou dar um exemplo sem dar nomes. Uma família que tem um alcoólatra. E você sabe que a pessoa alcoólatra é difícil, né, gente? Alguém já teve alcoólatra na família? Já? Ou já foi, já teve? É difícil? É uma legião que parece que tem todas as mesmas características. Faz a família sofrer. A maior parte faz a família sofrer. E eu já vi muita família destruída pelo alcoolismo, mas Jesus restaurando. Eu já vi homens e mulheres deixando o álcool. Gente, eu tenho nojo de álcool. Quando a gente vai vendo assim, vem aqui a batidinha, a gente vai achar normal. Olha aqui a cervejinha, vai achar normal. Quando vê, tem famílias inteiras alcoolizadas, destruídas. Não é inofensivo, é ofensivo. E eu já vi Jesus recuperando vidas, e há pessoas aqui que foram recuperadas, recuperando vidas do vício, do álcool. Gente, a coisa mais linda, porque a pessoa deixa de bater, a pessoa deixa de xingar, a pessoa deixa de perder, deixa de passar vergonha, tombado pela rua. Não é verdade, João? A pessoa renasce quando ela encontra Jesus. Mas a geração que vem, que nasce, que vai crescendo, ela não passou a dor do açoite do álcool, a dor do açoite da desgraça. E vai falar assim: olha lá, meu pai, meu avô, minha tia, são tudo, sabe, crente, chato, não bebe. Não é assim? É que são chatos. Eu estou na igreja, mas eu não entendo porque não bebe. Eu estou dando um exemplo: bebida. Mas isso é em tudo. Porque não lembram, não sabem da dor que era quando Satanás bebia pelo corpo de alguém. Verdade, Senhor. Isso é verdade. Outra coisa, quantos aqui saíram do ocultismo, seja do budismo, seja da macumbaria, da feitiçaria, do espiritismo? Quantos aqui saíram de alguma coisa assim? Levante sua mão. Com certeza. Era horrível. Era terrível. Jesus tirou de um pesadelo, fala a verdade. Com certeza. Jesus tirou de um pesadelo. Concordo. Agora, pensou se a pastora Cláudia tivesse passado essa fé autêntica para mim que nasci na graça? Eu nasci, eu já não vi nada daqui. Eu não vi um guia descendo, graças a Deus. Eu nunca vi uma mesa branca, oh, aleluia por isso. Aleluia. Não tenho curiosidade, não tenho dúvida, porque ela me passou uma fé autêntica e eu aceitei Jesus. Glória a Deus. Eu tive encontro com Jesus, independente de onde eu nasci na graça, mas eu tive encontro com Jesus. Mas pensou se eu fosse igual a todo mundo que tem por aí espalhado? Nossa, minha mãe é muito radical. Ela devia saber pelo menos achar engraçadinho aqueles filmes de reencarnação. Minha mãe devia achar pelo menos, sabe, deixar eu ver aí o meu futuro. Não, graças a Deus não. Maravilhoso. Minha família passou uma dor incrível nas mãos do demônio. E eu falo assim: graças a Deus eu não precisei passar. Viva Deus. Mas há muita gente que fala: poxa mãe, você é um, poxa pai, poxa avô, você é crente, é chato, é muito radical. O povo de Israel passou por isso. Já o povo que entrou, falava com Elias ontem, o povo que entrou com Josué na terra prometida era o povo que estava sabendo o que aconteceu. Eles tinham passado pelo deserto, eles tinham, antes de atravessar o Jordão, passado muito apuro, e viu o Senhor dando tudo para eles. Mas depois que Josué morreu, partiu, e aquela geração foi sendo renovada, eles foram se contaminando com os deuses das cidades onde eles entravam. Poxa, porque meus amiguinhos são tudo, sabe, pai, mãe, tia, tio, vô, meus amiguinhos são tudo lá da igreja, lá do Erguei as Mãos, grande coisa eu ia até lá, grande coisa embaixo daquela imagem. Eu sou crente, mas eu sou crente, eu tenho poder, eu entro em qualquer lugar. Vai nessa. Sabe, eu tenho autoridade, meus pais ficam escutando aquela pastora lá, eu entro, eu saio, não acontece nada. Não acontece nada. É
legalidade ao demônio. É aliança com ele no inconsciente. Mas sabe, você é uma madrinha do neném que vai batizar. Eu só vou lá porque eu estou interessada em alguém lá dentro. Esses crentes estão muito chatos. Mas nós, vou falar no plural, graças a Deus eu nunca passei por isso. Oh, louvado seja Deus. Eu nunca entrei dentro de um templo onde tinha deuses estranhos. Aleluia por isso. Eu louvo a Deus e não tenho curiosidade de entrar. Nunca, se Deus permitiu nunca entrar, eu louvarei Ele para toda a minha vida. Mas eu vou falar representando esse povo maravilhoso e abençoado que foi resgatado por Deus de lá de Deus, da idolatria. Vocês sofriam, choravam, faziam promessas para aquela estátua fedorenta. Aleluia. E um dia vocês escutaram a voz de Cristo, do bom pastor, aleluia, Rita, escutaram a voz de Jesus e seguiram. E os filhos ficam assim, né, amada? Grande coisa, mãe. A senhora é chata. A senhora não quer entrar lá porque a senhora tem cabeça fechada. Crente tem muito cabeça fechada, não. Nós sabemos a legalidade que tinha aquilo, o quanto o diabo fazia escravo do nada, o quanto eram escravos. É mais uma coisa que voltar debaixo do açoite do Senhor de engenho na época da escravidão. É a mesma coisa que voltar para os açoites antigos. Explica isso para a nova geração. Explica que você saiu da mão daquele que te açoitava, que era o Satanás, que te escravizava, e você não quer mais voltar para as garras dele, porque você já encontrou aconchego do Deus verdadeiro, do Deus vivo e poderoso, que está em espírito e em verdade. Nós não podemos realmente apalpar, porque ele não é feito por mãos humanas, mas ele é espírito e verdade, e ele fez uma adoradora em espírito e em verdade. Ele está em todos os lugares, aleluia. Ele está presente aqui na minha vida. Explica por que você se tornou crente. Por quê? Ele fala crente, eu sou crente. Eu sou crente pentecostal. Explica por que você virou crente. Explica que não foi uma moda, não foi uma tendência. Não, você teve encontro com o Salvador da tua vida. Você estava ali rindo para os outros por fora, mas magoado por dentro. Explica que você tinha um vazio muito grande e esse Deus preencheu esse vazio na tua alma, que Ele te libertou do vício, que Ele te libertou das drogas, que Ele te libertou da promiscuidade sexual, que Ele te libertou das legiões do inferno e te fez uma nova criatura. Gente, carregar o diabo é muito difícil. Ele nos cansa, ele nos maltrata. Pessoas hoje andam pelas ruas, a gente não sabe quem são. A gente não sabe se as pessoas são homem, mulher, se é criança, se é velho, ninguém sabe mais quem é quem. Porque deixaram de ser a imagem e semelhança de Deus e a sua natureza. Mas você acha que alguém em sã consciência, ia fazer tanta besteira na vida, gente? As legiões se apoderam do corpo e da mente do ser humano e faz de beber, faz sentir-se o que não é. Pastora, já escutei muito isso. Eu sou um homem no corpo de mulher, eu sou uma mulher no corpo de homem. Não é, gente, não existe isso pela palavra de Deus. Não existe trocas de identidade, existe entidade que entra, demônios, legiões que entram e dominam a mente de uma pessoa para matar, e domina a mente de uma pessoa para se vestir, domina a mente de uma pessoa para adulterar. São demônios. Aleluia. E a igreja do Senhor, ela está aqui para libertar. Aleluia. O demônio faz a pessoa ter desejos obsessivos, né? Por algo. O diabo faz a pessoa ter desejos incontroláveis e parecer que é ela mesma. Mas quando uma pessoa se liberta, ela vê que não era ela. Porque o diabo, ele não te dá livre-arbítrio. O diabo não dá escolha. Ele fala, eu vou fazer de você um derrotado e acabou.
Ele fala, eu vou fazer de você um mendigo, acabou. O diabo não dá escolha. Eu vou fazer de você um viciado, ele não dá escolha. Quem te dá livre-arbítrio é Jesus. Ele limpa essas legiões e fala, agora pensa, você foi feito para pensar, você foi feito para ser feliz, você foi feito para adorar, você foi feito para entender Deus, você foi feito e feita para ser liberto. Aleluia. E quando é liberto, dá vergonha, pastora, do que eu fazia? Dá medo de voltar só. Mas quando a gente está nos braços do Pai e Ele nos traz a identidade certa para nós, a identidade assim, ó, nascido da água e do Espírito, nascidos de Deus, escolhidos de Deus, a nova identidade, ela vem com uma característica de Deus, aleluia. E quando o Senhor nos acolhe dando a verdadeira identidade, aquela imagem e semelhança de Deus, quando o Senhor nos acolhe, queridos, aquele passado lá fica para os outros se converter, porque Deus escreve uma nova história. O Senhor escreve uma nova história. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo nos convence do nosso pecado com gemidos inexprimíveis. Domingo na igreja da Germânia foi uma pregação toda voltada para o Espírito Santo. E nós começamos a agradecer ao Espírito Santo pelo trabalho lindo que Ele faz em nós. Mas caiu o poder de Deus. Quem estava lá pode falar. Caiu o poder de Deus. Amém. Nós falamos em língua, nós cantamos em línguas. O poder tomou conta de nós. Mas muitos não estavam lá, eu vou falar. Não sou eu que te convenço. Não sou eu. Mas esse Espírito Santo que está aí dentro, com carinho te mostrando, com carinho te resgatando, com carinho te libertando. A palavra de Deus fala que é com gemidos. Gente, só se geme quando se tem dor. Só se geme quando se tem dor. Com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo, Ele prepara você para ser liberto. Ele te convence para a libertação. Com gemidos inexprimíveis. Esse gemido é maior do que da tua mãe, do teu pai, do teu amante, da tua amante, do teu amigo, da tua amiga. É o gemido de Deus por você. É o gemido do Espírito Santo por você. O gemido inexprimível de Deus. Aleluia. Quantos anos de igreja eu preciso, pastora, para ser liberto? Você precisa desse segundo agora. Esse segundo com Jesus. Esse segundo para você ser liberto de tudo. Porque Deus é maior que tudo que você passa nessa vida. Você está aí sentado nesse banco, mas não fica como crente velho, não. Fica como aquela criança carente de Jesus mesmo. Porque Ele vai levar de tudo. E não importa com quantas pessoas você dormiu, com quais pessoas você já dormiu, quantas pessoas você já roubou, quais as pessoas que você já roubou, o quanto você já mentiu, o quanto você já foi uma pessoa terrível. Eu vou declarar nesse segundo aqui, Deus pode mudar a tua história e fazer de você uma pessoa santificada, abençoada, livre, liberta. Aleluia. Disse Jesus: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tem gente que faz tudo errado e fala: não, a pastora falou esses dias, pastora Cláudia, eu não me arrependo. Gente, se eu pensar que eu posso fazer alguma coisa, eu já me arrependo diante dele. Porque Ele é muito bom. Deus é bonito. Sabe, todas as vezes que eu me lancei para Jesus,
foi maravilhoso isso. Os desafios eram maiores, porque de vontade que as pessoas tinham, né? Quando elas estão endemoniadas, de me ver caindo. Quantas ciladas vinham, quantas coisas, quantas armadilhas, quanto o diabo ele se oferece. Mas vou falar todas as vezes que eu falei não para ele. Devia ter gritado um pouco mais alto ainda. Jesus me recompensou tanto. Jesus me recompensou tanto. Ele tem me recompensado tanto. Por Jesus vale a pena falar não para o diabo. Mas eu vou desprezar pessoas queridas. Não tem alguém mais querido para mim do que Jesus. Isso é verdade, Cordeiro de Deus. Será que para você não é assim também? Pastora, mas sabe, se eu mudar de religião, não é religião, é Jesus para começar. Eu vou ofender meus pais. Eu vou ter que deixar aquela imoralidade. Eu vou ofender pessoas que vivem comigo. Pastora, eu vou perder amigos. Queridos, você ganha o maior, o Criador de todas as coisas. Jesus, você adquire dentro da tua vida para sempre Jesus. Ele é melhor do que qualquer amigo. Ele é melhor do que qualquer parente. Ele é melhor do que qualquer pessoa na tua vida sentimental. Jesus, Ele é incrível, Ele é maravilhoso, Ele é tremendo, Ele é supremo. Então Jesus preenche tudo na vida da gente. As maiores ciladas hoje, para quem está na igreja há muito tempo, é a família. Eu vim de um evangelho que os jovens aceitavam Jesus, homens, mulheres. Por exemplo, a mulher casada aceitava Jesus. E quando eu era criança, a maioria das mulheres, quando aceitava Jesus, o marido era uma encrenca, batia, vinha com arma na igreja para tirar o missionário na pastora. Mas as mulheres saíam fugindo com as suas criancinhas, enroladas entre as pernas, pulavam janela para chegar à igreja. Sem dinheiro, sem moto, sem condução. Os homens, quando o ministério começou, desculpa irmãos, com todo respeito, mas não eram os homens que estão hoje em dia não. Eram valentes. Se a mulher falava, não quero Jesus, eles falavam assim, fica aí. Você escolhe. Ou você me segue, você fica aí, porque eu vou seguir a Jesus. Os jovens não tinham o que comer, o que vestir, que esse negócio de tênis de marca. Não tinham nada. Tinham pais ruins. Tinha uma vida miserenta, morava em barraco. Aqueles que moravam em barraco, 7, 8 irmãos, num barraco só, num quarto só. Mas eles fugiam para ir até onde estava a palavra de Deus. Vinham com frio, né, humilde? Vinham com frio, vinham com fome, sem dinheiro de condução para voltar. Não tinha isso assim, ai, o meu pai, meu filho. Não existia essa incredulidade, essa animação. Eu estou deparando com uma realidade que não é de Deus. Eu estou passando até mal ultimamente de ver uma realidade que não é de Deus. Meu filho, minha filha falou isso, um bando de endemoniado que não presta nem para estar na casa do Senhor. Minha filha, meu filho estão se desviando por causa dos seus filhos. Eu tenho que chamar de irmãos ainda, que não abandona nada por amor a Cristo, que não ensina nada, que não corrige nada. Eu estou até desanimando de na igreja, porque os filhos não querem mais vir. Sabe, a palavra nem entra mais em mim, porque os filhos não gostam da palavra. Só escuta apoiando os pecados, porque os filhos estão no pecado. Isso não é igreja. Pode estar sentado, fazer parte de todo lugar, mas não é igreja. Isso não é igreja. Igreja é diferente. Igreja deixa tudo por amor a Jesus. Igreja enfrenta a morte por amor a Jesus.
recupere. Mas põe no teu coração: eu sou igreja, não importa o quanto eu sofra, o quanto eu fico sozinho, se eu vou passar fome ou necessidade, se eu vou ser desprezado ou desprezada, eu sou igreja, a igreja perseguida, queimada do sol, eu sou igreja do Senhor, aleluia. Vocês são escolhidos de Deus, é para sentir tão fervor aí, falsa igreja, mesquinha, avarenta, pobre da palavra de Deus, que só vive as coisas da carne e do mundo. Eu não quero tirar uma pessoa de lá do mundo para oferecer essa mediocridade que muitos vivem. Eu quero oferecer o Jesus que está dentro de mim, o Jesus vivo, poderoso, o Jesus que manifesta a presença dele. Eu quero que seja criado filhos guerreiros na fé, pessoas que abandonam tudo por amor a Cristo, aleluia. Tem gente que merece ser abençoado, tem gente que merece. Eu não vou dar nomes não, mas tem um jovem que ele nem me desce pela garganta, não. Eu não acho ele muito agraciado aos meus olhos, mas esses dias eu vi o testemunho dele, eu achei graça. Ele simplesmente deixou tudo e foi praticamente viver na igreja. Hoje ele é exemplo de um dos maiores líderes espirituais do mundo. Mas foi criado ali, ó. Agora olha só, exemplo daquele lá. Mas quando ele deixou tudo, aquele lá estava sendo perseguido, maltratado. Não era ninguém também. Não era ninguém. Era o acusado. Tem gente que merece vencer. Tem gente que merece vencer. Com certeza, Jesus. Porque pegou, virou as costas para a família que não queria Jesus e foi viver em prontidão na igreja. Tem gente que merece o lugar que habita. Tem gente que merece subir as escadarias da fé mesmo, da fama e de tudo mais. Tem gente que merece, porque virou as costas e foi lá guerrear com os guerreiros de Deus. Vira as costas para o mundo, igreja. Vira as costas hoje, no teu coração, vira. Muda o seu modo de sentir. Muda o seu modo de sentir. Porque é fácil a gente chegar para um drogado e falar assim: nossa, por que não deixa a droga para servir a Jesus? A gente não deixa nem a opinião dos filhos, dos familiares. Verdade, concordo. Por que não deixa o homossexualismo para servir ao Jesus? Ué, as pessoas não deixam a opinião da mamãe, do papai, do filhinho, da filhinha, e porque a pessoa tem que deixar uma vida já de costume para servir a Jesus. É fácil falar, queridos, difícil é servir a Deus com integridade. Eu quero que as pessoas sejam libertas no pé, na cabeça, em todos os sentidos, porque é fácil acusar, difícil é estar liberto. Aleluia! Aleluia! E quando eu falo em libertação, é libertação mesmo. Meu esposo, tem momentos que ele é agraciado, tem momentos que é difícil para ele. E se ele vai dar a melhora dele 100% daqui a um ano, não interessa, eu estou trabalhando na alma do meu marido. Estou crendo. Se ele vai explodir uma coisa maravilhosa, amém. E se tem dificuldades, amém. Ele é uma alma, ele é uma ovelha. Com certeza. Uma ovelha. Eu olho dessa maneira. Olha assim, como eu olho todos vocês. Ovelha. Pastora, mas você coloca em primeiro lugar? Você já comentou isso? Não, coloca em primeiro lugar. Nunca vou colocar em primeiro lugar na minha vida. Confio no Senhor, não confio nele nem em mim mesmo. E vou continuar falando isso porque maldito é o homem que confia no homem. Confio no Senhor. A opinião dele é válida para mim? Momentos sim, momentos não. Porque primeiro eu escuto a voz de Deus. E a pastora? Momentos sim, momentos não. Escuta a voz de Deus, ela estiver cheia do Espírito Santo. Porque nós duas sempre aprendemos uma coisa: nossa amizade só dá certo porque nós colocamos Jesus em primeiro lugar. Nossa amizade não dá certo porque é mãe e filha. Nem a nossa dá certo porque é marido e mulher. Nossa amizade não dá certo porque ela é minha mãezinha que vai fazer tudo por mim. Não, porque nós duas lá atrás
Há muitos anos, nós duas fizemos uma aliança com nosso Deus. Isso é verdade. Fizemos. Minha mãe, desde que eu era pequenininha, ela falava: Raquel, você não é mais importante para mim do que Deus. Kelzinha, Jesus para mim é tudo, não é você não. Kelzinha, se você falhar com Deus, a vida é sua, mas eu não vou falhar a minha com Deus. Kelzinha, você está sendo uma vergonha espiritualmente, eu não aceito isso. Porque a minha vida com Deus, nem você nem ninguém vai arrancar de mim. Minha mãe nunca ela mostrou para mim que eu era mais importante do que a fé dela. Eu não era mais importante do que o dia do batismo que ela tinha que fazer. Eu não era mais importante do que o horário que ela tinha para a obra de Deus. Eu não era mais importante do que a limpeza ou a pintura da igreja. Está entendendo? Eu não era mais importante do que as ovelhas que ela atendia. Eu não era mais importante do que tudo que ela fazia na obra do Senhor. Desde descascar uma cebola e limpar o banheiro. Eu não era mais importante. Não adiantava eu fazer, apesar que eu não quero te fazer, mas não adiantava eu fazer birra, eu não quero isso. Você vai ficar? Você escolhe. Porque para mim a igreja é mais importante. Só que ela passou por uma doçura tão grande que para mim também. Minha mãe não era mais importante do que Jesus. Do que a obra de Deus. Ela fazia com uma graciosidade, uma alegria tão imensa, uma fé tão estrondosa, que ela fazia sentir prazer que Jesus e a obra estavam em primeiro lugar. Ela fazia eu entender de uma maneira tão amigável, tão graciosa, tão linda. Ela fazia eu me sentir importante porque Jesus sempre estava na frente. E olha, tinha tantas crianças em volta da minha mãe. E eu ficava tão orgulhosa que minha mãe tinha um monte de criança em volta. Porque ela passava aquela graciosidade para mim de Jesus. Ela fez eu entender o quanto era importante ser servo. E eu nunca tive inveja da minha mãe ser rodeada de pessoas. Nunca. Dá para ver. Eu quero que meu marido esteja ao lado dela, eu quero que todos estejam ao lado dela. Eu quero que as pessoas cheguem até ela. Muitas vezes chegou uma jovenzinha e falou: pastora, desculpa, eu não te cumprimentei e fui para a pastora Cláudia. Eu falei: querida, talvez se você tivesse ido para qualquer outra coisa, outra pessoa, talvez eu ia perceber. Talvez. Mas você estava com aquela pessoa que eu acho tão cheia de Deus na igreja. Eu tenho prazer que você vai naquela mulher sóbria, cheia do Espírito Santo, e leve o que você tem que levar até ela ao altar, porque ela é cheia do poder. Quantas vezes alguém chega para mim: pastora, olha, a pastora está ali, ó. Eu nunca tive inveja da pastora. Nunca. Sempre quis que ela vestisse o melhor, fosse reconhecida do melhor, que as pessoas vissem Deus que está nela. Sempre dividi essa graciosidade com todos. Por que eu estou falando isso? Para vocês entenderem que quando a gente coloca Jesus em primeiro lugar, os filhos vão aplaudir os pais. E todos os defeitos que meu pai teve, que muitos conheceram, eu posso trazer a alegria que ele foi íntegro para a obra. Financeiramente, na moral, e gostava, amava ganhar almas. E nessa parte eu acordo todo dia, todos os dias, e falo: Senhor, obrigado. Não posso chegar mais, dar um abraço ao meu pai, mas eu posso falar para meu Deus: obrigado, Senhor. Porque quando a gente está na situação, a gente não percebe quanto Deus é maravilhoso. Obrigado, Espírito Santo. Então, se você colocar Jesus em primeiro lugar, seus filhos, seus parentes, seus amigos, eles vão sentir o valor verdadeiro que eles têm, e não o lugar de Cristo na vida deles. Porque quem toma o lugar de Deus, queridos, é o diabo.
que quer tomar o lugar de Deus. Ninguém toma o lugar de Deus. Quem quer tomar o lugar de Deus é o diabo. E se você colocar Jesus em primeiro lugar, por exemplo, em algo que é tão difícil, né? Vida sentimental, a vida amorosa, é difícil, né, igreja? Coloca Jesus em primeiro lugar. Mas coloca Jesus em primeiro lugar, Jesus mesmo, Jesus. Não é usar Jesus para colocar tudo em primeiro lugar e abandonar o seu cônjuge, não é isso não. É colocar Jesus mesmo, é ser apaixonado por Jesus. Seja apaixonado por Jesus e eu garanto que o Senhor vai te dar alívio, que o Senhor vai te dar esperança, que o Senhor vai te dar a pessoa certa, que o Senhor vai te dar calmaria. Deus é maravilhoso. Tem pessoas solteiras aqui, só namorando? Tem pessoas solteiras? Deixa eu ver, levanta a mão, quem é solteiro? 1, 2, 3, 4. Estão esperando no Senhor? Né? Esperando no Senhor? É Tiago, né? Esperando no Senhor. Sandrinha esperando no Senhor. Simone esperando no Senhor. Fábio esperando no Senhor. Glória a Deus. Agora, quem aqui, ó, mesmo com relacionamento, gostaria que Deus, nessa noite, pegasse o teu relacionamento, chacoalhasse, e aquilo que não é da vontade de Deus arrancasse da tua vida, e aquilo que é a vontade de Deus permaneça na tua vida? Quem gostaria de receber essa bênção nessa noite? Aleluia, aleluia. Olha que fé, que fé, que fé. Muitos aqui são. O seu relacionamento sentimental está entendendo? Amém. Pastora, continue aí. Pastora, eu não sei se meu relacionamento é impróprio ou não. Não sei, não quero saber, não sou Deus para julgar. Mas o Senhor chacoalhar, balançar, e o Senhor arrancar o que não é certo. O Senhor purificar. Fique em pé, aleluia. Vocês que estão com a mão levantada, cara. Aleluia. O Senhor é maravilhoso. Aleluia. Que libertação. Aleluia, que libertação. Só que não sou eu que vou orar, não, vai ser a pastora, tá bom? O Senhor pode libertar, aleluia. Glória a Deus. Está meio confuso, né? Nesse sentido. Dá para você gritar alto o seu pensamento. Fique em pé. Porque Deus vai fazer por você o que Ele nunca pôde fazer. Não conheço a sua vida. Parece que a Cláudia me conta, eu não conto nada. Eu não conheço. Só que você me contou aí sentado. Você me contou. Foi você. E você é precioso para Jesus. E Jesus não vai deixar você sofrer na mão de ninguém. Você não nasceu para ficar sofrendo na mão de ninguém. Você nasceu para ser abençoado. A dúvida Deus vai tirar. A mágoa Deus vai tirar agora. E o Senhor vai fazer o melhor. Nem duvida. Deus te ama. Ele nunca vai deixar o bom para você. Nunca. Vamos lá, pastor. Jesus, restaura essas pessoas, Deus, Senhor, meu Deus. Agradeça do teu Espírito, tudo que estiver aqui a palavra, que possa dar um chacoalhar por terra e ficar só, Senhor. Agradeça a tua misericórdia, completar o teu Espírito. Quantas carências, quantas necessidades, quantas necessidades, meu Pai, quanto querer, quanto querer, meu Pai, quanto parece ser difícil, mas tu és um Deus tão bom, tu faz coisas tão grandes, tão maravilhosas, só tu és o Senhor.
dele faz sofrer. Mas hoje Deus está passeando aqui. Olha que não é sexta-feira, o dia da libertação. Mas é como a pastora falou, é o querer, é o crer. Não importa, está crendo, querendo. E olha, pastora, parabéns por trazer a toda a verdadeira palavra, sim, o verdadeiro crente. Quando você falava, vou deixar tudo por amor a Cristo, inclusive o teu pai, ele vieram para o Brasil, e quando estava aqui, ele aceitou Jesus. E quando aceitou Jesus, o pai dele pôs ele fora de casa. Então ele fugia para ver a mãe. Quando o pai descobria, era gritos, houve até prisão para menor, houve até mágoa de um para o outro, não importa, mas foi porque ele tinha aceitado Jesus. E ele falou, eu nunca voltaria pelo meu pai. E não voltou, ficou do lado de Jesus Cristo. E valeu a pena, valeu a pena. Nossos antigos sabem que ele escolheu Jesus e um testemunho forte. Todo mundo tem uma dor de um pai, mas é assim, porque falou assim, ou eu ou Jesus. Ele preferiu Jesus. Preferiu Jesus. Bonito, né? Um garoto estrangeiro falando a língua não é do país, jogado nas ruas, né, difícil. Mas ele